Gostaria de convidar o pesquisador Leandro de Prado Wildner, por gentileza, para vir à frente abordar a palestra sobre plantas de cobertura do solo com foco na agricultura de baixo carbono. O nosso palestrante, ele é engenheiro agrônomo com mestrado em agronomia pela Universidade Federal de Santa Maria, pesquisador de Epagre. Ele tem uma experiência bastante vasta, né, no tocante à revisão de periódicos, elaboração de diversos artigos científicos. E dentre as várias áreas de atuação, né, dentro em sistemas de produção e agroecologia, ele é membro do Comitê Assessor da Secretaria de Estado da Defesa Civil, tem experiência na área de agronomia com ênfase em ciência do solo, atuando principalmente nos seguintes temas: verde solo e água, cobertura do solo e resíduos orgânicos. Por gentileza, nosso palestrante, 30 minutos para a sua explanação. Boa tarde, senhoras e senhores. Eu desejo, nesse momento, manifestar meus agradecimentos à comissão organizadora, à minha amiga particular, Tess, que me dedurou, né, e sugeriu meu nome para vir aqui. Eu prefiro dizer que eu não sou pesquisador da Epagre, eu sou um pesquisionista da Epagre. Talvez esse nome seja um pouquinho desconhecido para vocês, não tanto para mim. Eu pesquisionista é uma mistura de pesquisador com extensionista. Gosto muito de fazer a parte de várias atividades de extensão rural e na qual eu me sinto muito bem. Eu vim aqui não para discutir resultados. Eu vim aqui para apresentar alguma história da adubação verde das plantas de cobertura e jogar alguns desafios a vocês, principalmente aqueles que estão começando a carreira. Afinal de contas, esse ano eu estou completando 35 anos de trabalho, cujas parceiras têm sido, ao longo desses anos todos, as plantas de cobertura, ou como eu prefiro, os meus adubos verdes. E por isso eu tomei a liberdade para mudar um pouquinho o título. Como eu sou filho legítimo de um projeto no qual eu fui contratado pela empresa de pesquisa agropecuária de Santa Catarina, lá em 1984, eu sou bastante leal aos princípios do enfoque sistêmico e à visão holística. E daí, ao ver o título inicial, que eram plantas de cobertura, e até porque eu também sou partidário, ou melhor, vamos tirar o partido de lado, eu sou favorável aos princípios da agricultura conservacionista. Eu já venho me perguntando que eu não quero essa agricultura que normalmente nós temos feito, isso eu tenho certeza. Mas que a agricultura, afinal de contas, eu desejo. Então a gente começa a olhar para um lado e para o outro e ver que existem propostas mais para um lado, mais para o outro, umas que olham para cima e outras que olham para baixo. Eu não estou preocupado muito aonde eu quero chegar nesse momento. O fato é que eu não quero estar como eu estou e eu quero um caminho, uma transição, um caminho que me leve a uma outra situação. E daí eu sempre me atenho ao todo, apesar de que as partes são importantes, mas o todo não é o somatório apenas das partes, é muito maior, é a interação dessas partes. E daí eu me pergunto, qual é que é o caminho que eu desejo seguir então? Em 2012, a Embrapa Passo Fundo, através da equipe Denardim e Companhia Limitada,
publicou um boletim chamado de Diretrizes do Sistema Plantio Direto no Contexto da Agricultura Conservacionista. E lá eles conceituam a agricultura conservacionista é a agricultura entendida como a agricultura conduzida sob a proteção de um complexo de tecnologias de caráter sistêmico, objetivando preservar, manter e ou restaurar ou recuperar os elementos da biosfera ou recursos naturais, mediante o manejo integrado do solo, da água e da biodiversidade, devidamente compatibilizados com o uso de insumos externos. Essa proposta da agricultura conservacionista, ela também está na publicação disponível no Senar, no Instituto do Senar, nesse evento, que publicou um boletim chamado de Agricultura Conservacionista no Paraná, Fundamentos de Implantação e Condução de 2016. Pois então, a agricultura conservacionista é altamente sistêmica. Mas eu quero pegar apenas uma parte chamada de adubação verde. E eu quero fazer um resgate. Veja que a adubação verde, ela é muito antiga, mais antiga do que quando citada pelo VAR, mas já naquela época dizia assim, ó, algumas plantas que também devem ser plantadas e que, cortadas ou devidamente deixadas sobre o solo. Mais recentemente, no início do século passado, o primeiro documento que fala sobre adubação verde no Brasil, publicado em São Paulo, dizia que o efeito melhorador dessas culturas, daí já especificava que era de interrio, hoje é um fato universalmente admitido. Agora, o importante, que a seleção para tal fim, e em cada região, segundo, deve ser levado em consideração a natureza da cultura que você quer beneficiar e das circunstâncias naturais e econômicas em que se opera. Até os anos 60, nós tínhamos um conceito sobre adubação verde. Ou melhor, um conceito de adubo verde, que eu considero o mais completo que já foi tido até hoje. Há 60 anos atrás, exatamente a minha idade, o professor José de Marquil disse que adubo verde é uma planta cultivada ou não, com a finalidade principal de elevar a produtividade do solo. E aqui se resume absolutamente tudo que nós queremos. Até esse momento, a adubação verde era levada em consideração ou tinha um viés químico. Era reciclagem de nutrientes, mas principalmente incorporação de nitrogênio ao sistema. Tanto que a preferência era por leguminosas. Com o advento da modernização da agricultura, os adubos verdes foram deixados de lado, porque era muito mais fácil colocar ureia ou adubos nitrogenados do que ter que plantar uma espécie, esperar todo o seu crescimento para fazer o seu manejo. Tá? Mas com essa mesma modernização da agricultura, a intensificação da agricultura nos trouxe problemas, em especial a erosão acelerada. E daí, para resolver o próprio problema da erosão, os adubos verdes foram recuperados, não mais agora para incorporação, mas para manutenção na superfície, para controle da erosão. E daí os adubos verdes mudaram de nome. Ao invés de serem incorporados como adubos verdes, passaram a plantas de cobertura do solo. Uma visão física, proteção do solo contra o impacto da gota da chuva. Mas como que nós ficamos conhecendo as várias alternativas? Aí nós temos alguns fatos, algumas experiências que nós
nunca devemos deixar de lembrar. O grande projeto da GTZ Iapá, em que estava na frente um consultor chamado de Rolf Weber, que começou no início dos anos 80. Centenas de espécies que foram realizadas, foram cultivadas para fazer um screening em várias regiões do Paraná. Dali foram difundidas ou foram levadas para outras instituições, como por exemplo para a IPAGRE, onde nós fizemos em Chapecó uma avaliação de mais de 200 materiais para a cobertura do solo. Foi levado até o centro de treinamento de Chapecó, onde estava trabalhando um colega chamado de Claudino Monegat, que difundiu para os pequenos agricultores, em especial para uso na lavoura. Mas não ficou por aí. Os conceitos, eles mudam e se aperfeiçoam, porque no início dos anos 90, com a incorporação do gado na lavoura e a lavoura onde estava o gado, nós iniciamos as primeiras experiências da integração lavoura-pecuária. Então nós misturamos um sistema de produção de grãos com um sistema de produção de carne ou de leite. E nós passamos a enxergar o adubo verde, a planta de cobertura do solo, numa visão sistêmica, integrando dois sistemas. O adubo verde como uma planta forrageira ou uma forrageira como um adubo verde. Mas também não ficou por aí. A partir do ano 2000, com o problema do aquecimento global, ou o problema não, o aquecimento global é altamente positivo para esse planeta. Com o excesso ou com o aumento da temperatura além do que o necessário, nós começamos a enxergar uma parte ambiental que até então não dávamos importância. Então nós passamos, num determinado momento que o adubo verde era cultivado para beneficiar plantas, beneficiar solo, alimentar os animais, conservar a água, nós também passamos a nos preocuparmos com o ar. A própria agricultura, que é tida como uma das causas do aumento dos níveis de CO2 na atmosfera, é a própria solução para diminuir esses próprios níveis. E daí? Nós tínhamos originalmente, tradicionalmente, os adubos verdes de inverno e de verão, que na verdade sempre foram de outono e inverno e de primavera e verão. E não pensávamos que nós poderíamos cultivá-los em outras épocas. Aí entrou, por que não retardar o cultivo dos de outono, os de primavera e verão, e por que não antecipar os de outono e inverno? Hoje, praticamente, nós não estamos pensando muito em inverno ou verão. Nós estamos pensando em cultivar para fechar janelas de cultivo. Nós passamos de adubos verdes intercalares a algumas culturas anuais, como por exemplo do milho, a utilizar cobertura do solo em pomares, que até então não eram usados. Nós passamos do cultivo de uma única espécie para mistura de espécies. Uma única espécie para beneficiar uma planta em sucessão, para um consórcio de espécies para beneficiar o solo. Nós passamos, a partir lá daquele conceito do quil, o uso de plantas cultivadas ou não só utilizar os tradicionais adubos verdes, aveia, vilhaca, nabo, mupuna, guandu, crotalares, mas a possibilidade de utilizarmos plantas cultivadas como o milho, como o sorgo, e
por que não uma planta daninha chamada de papoula? Hoje utilizada como planta de cobertura do solo, altamente eficiente na região da Grande Florianópolis para a viabilização do sistema plantio direto de hortaliças. Utilizarmos misturas de plantas de inverno, misturas de plantas de verão, aquelas que estudamos muito, mas separadamente. Os adubos verdes dentro do sistema plantio direto passaram a ser o arado da preparação do solo. Quando nós utilizávamos discos para inverter a leiva no tempo do arado e para destorroar no tempo da grade, nós passamos a utilizar as raízes dos adubos verdes para preparar. Não mais invertendo a leiva, mas afastando a massa de solo e depois a massa de solo voltando a tomar o seu espaço. E nessa sucessão de abrir espaço para o lado e voltar, nós passamos a chamar o preparo do solo pelas raízes, não apenas como um preparo biológico, mas um preparo em sanfonamento. Não abre e fecha de poros biológicos. Nós passamos nos últimos anos a não apenas enxergar as plantas de cobertura como produtoras de palha, mas verdadeiramente como produtoras de raízes. Se vocês pegarem praticamente toda a bibliografia disponível, está lá sempre produção de massa seca da porta aérea, como se não existissem raízes embaixo. Muito raramente nós temos trabalhos mostrando quanto que um hectare de aveia preta produz de raiz, um centeio de raiz. Quanto é que um guandu produz de raiz? Uma crotalária. Hoje nós falamos na crotalária em especial e lembramos da raiz, porque as crotalárias espectáveis em especial são altamente eficientes para o controle do nematóide da soja. Mas fora disso, nunca nos preocupamos muito com isso. E essas fábricas, que eu costumo dizer para os agricultores, são as fábricas que Deus nos deu de graça. Essa aqui do Tremoço é a mais conhecida. Vocês já conheciam uma colônia de Rhizóbium de ervilhar capeluda? Já tinham visto alguma vez? Já tinham visto uma colônia de Rhizóbium de mucuna preta? Quando eu tirei isso aqui de uma propriedade de um agricultor, nós estávamos numa tarde de campo, todos eles saltaram para trás e disseram que era um problema grave de doença. Eu disse, não se preocupe não se assustem com o desconhecido. Isso aqui é apenas uma fábrica de ureia. Nós temos dado realmente importância para isso? Nos primeiros estudos, e esses aqui foram estudos realizados por Terpes e companhia, e por sinal, aqui eu tenho que ressaltar a equipe do IAPAR, talvez a empresa de pesquisa agropecuária desse país que teve a equipe mais sistêmica que trabalhou com adubação verde. Introdução, avaliação fitotécnica, produção de sementes, controle de plantas daninhas, mecanização e, lamentavelmente, a gente pode dizer que todos aqueles que trabalharam muito com isso, hoje estão aposentados e as vagas não foram repostas. Na minha empresa, segue o mesmo exemplo.
Então nós nos preocupávamos em qual é que é o melhor adubo verde para o feijão, ou para a soja, ou para o milho. Hoje nós não estamos mais preocupados com isso. Nós queremos adubos verdes para melhorar o solo. E nós queremos adubos verdes para fechar as janelas entre uma cultura e outra, para promover o máximo da diversificação de culturas. Até porque o termo rotação de culturas está mais queimado do que carvão. Então, o que nós estamos levando em consideração é o seguinte: como é que nós vamos fazer uma diversificação de culturas? Vamos saber qual é a sucessão de culturas mais comum da minha região. Essa sucessão faz parte de um esquema de rotação? Qual é que é a rotação mais comum? E eu realmente posso fazer, hoje eu tenho condições de fazer uma consorciação de uma planta de cobertura, de um adubo verde, com uma planta de cultivo comercial? Que isso aí era coisa de pequeno agricultor. E muitas vezes até se é dito que era de atrasado. Hoje nós estamos fazendo. Aliás, é o presente e será o futuro da agricultura. E daí nós temos o quê? Vamos escolher algumas plantas para diversificar o que nós temos como mais tradicional. Porque o certo é que naquele time que está ganhando a gente não muda. Infelizmente, isso os agricultores estão achando, né, sem fazer rotação de culturas efetivamente, até porque o preço da soja, enquanto não mudar, enquanto não baixar, enquanto não arder realmente no bolso, enquanto o bolso está bom, a soja está bombando. É o monocultivo da soja. Nós só vamos fazer rotação mesmo quando essa situação mudar. Mas até lá, então, nós temos que ter alternativas para isso. Então nós temos alternativas ou opções para diversificação, para colocar nas janelas entre um cultivo e outro, para garantir que a erosão não nos pegue de calça curta, porque é incrível, depois de 35 anos, e eu achando que nunca mais teríamos a erosão como nós tínhamos lá nos anos 80, nos anos 70, a erosão bateu continência novamente. Nós temos que ter opção, muita opção. Os trabalhos do Escora, lá em 94, mostravam que, à medida que o plantio direto ia se consolidando, a presença de plantas daninhas ia se afastando da lavoura. Que as diferentes espécies de adubos verdes tinham diferentes efeitos sobre as plantas daninhas. Que é importante ter o contato da palha sobre o solo e não simplesmente deixar a cultura dessecada e em pé. Mas, infelizmente, tem gente que procura dizer que a agricultura é simples. E pela simplificação, ou pela tentativa de mostrar que a agricultura é simples, nós estamos onde estamos. Por que manter cultivando adubos verdes, se eu posso deixar aos espontâneos por aí e usar só isso aqui? O interessante foi o seguinte, que a proposta do uso de químico nos trouxe a grata surpresa das plantas daninhas resistentes. É lógico que grata surpresa está entre aspas, né? Hoje nós chegamos na situação, vejo que tem um gráfico de uma empresa que diz que lá existe uma projeção que em 2025 nós vamos ter um aumento de 355% em plantas resistentes. Mas até lá nós teremos apenas 55% de aumento da produtividade das culturas.
Engraçado, aqueles produtos que vieram para resolver os problemas são os próprios produtos que nos trouxeram mais problemas. E eles acham que eles mesmos que vão resolver os problemas. E aqui está uma solução de um especialista em herbologia, e que não é, além de irônico, ele está sendo altamente legítimo, que o melhor herbicida possível é um que se chama Palha 365 SC, fabricado pelo SPD, cujas características eu vou ler porque lá no fundo vocês não vão conseguir ler. Palha, longo período residual, pré e pós-emergente, amplo espectro de controle, seletivo às culturas, tem liberação gradual, embalagem biodegradável, baixo custo, sem risco de toxicidade dos animais e ambiente. Vocês querem produto melhor que isso? Por que nós não estamos utilizando? Nós estamos falando que agora que o plantio direto não está dando certo. Eu discordo. Absolutamente discordo. Porque isso que está sendo feito não é plantio direto, não é sistema plantio direto. O sistema plantio direto, de acordo com aquilo que é regulado, na grande maioria das lavouras não está sendo realizado. Por que não utilizar a natureza? Por que nós temos que manejar quimicamente uma cobertura e esperar 20, 30, 40 dias para implantar uma cultura? Por que nós não podemos fazer? Colher, semear. Isso aqui na Fazenda Agri Pastos, nos 25 anos do plantio direto nos Campos Gerais, na fazenda do nosso saudoso Nono Pereira. Por que nós não podemos manejar e semear? E por que nós não podemos? Existem tantos equipamentos, maneja e semeia, para não dar chance para aquelas plantas que nós não desejamos crescer. Por que nós não podemos manejar e semear logo atrás? E por que nós não podemos semear direto sem manejar nada? Aliás, a própria semeadeira maneja. Isso aqui não é de pesquisa, isso aqui é de agricultor que já está fazendo. Semeadura de soja em aveia em pé. E é possível que alguns dos senhores já façam, já viu agricultores fazendo. Então por que nós temos que matar uma planta para esperar 20, 30, 40 dias para semear uma outra? Ah, mas não dá com todas as culturas. Mas no tempo que nós lavrávamos e gradeávamos, dizíamos que era impossível fazer agricultura sem preparar o solo. Nós queimávamos a palha para lavrar e gradear. E conseguimos manter a palha e semear numa quebra de paradigma enorme. Agora, nós estamos aqui agora nós precisamos quebrar o paradigma. Nós temos que semear em cima do verde. Vai encerrar. Eu fiquei ouvindo ontem feito uma mesa de ping-pong. Porque no Paraná você faz assim e no Rio Grande do Sul você faz assado. No Rio Grande do Sul faz assado e no Paraná faz assim. E eu fiquei pensando, apesar de ser gaúcho da Gema, e eu fiquei pensando, o que eu estou fazendo aqui no meio? Os gaúchos sempre disseram que Santa Catarina era o melhor estado do Brasil. Dividiam o Rio Grande do resto. E os paranaenses dizem que Santa Catarina é mais importante, porque tira o Rio Grande do outro lado. Mas nós não queremos ser o importante só por causa disso, não. E aqui está a nossa bola da vez. Nós não saímos atrás, temos experiência, muita experiência em sistema plantio direto de grãos, mas agora nós somos protagonistas
do sistema plantio direto de hortaliças. E nós estamos exportando para o Rio Grande do Sul, exportando para o Paraná, para o Brasil inteiro e para o mundo. E a nossa proposta está aqui, ó. É um sistema de transição, é um sistema que fala em saúde de solo, é um sistema que fala em saúde de plantas, é um sistema que fala em sinais de plantas. Nós vamos lá para interpretar aquilo que a planta está querendo nos dizer. Eu estou querendo mais nitrogênio. Não bota mais adubo que eu não aguento mais. As condições climáticas vão fazer com que uma doença está me pegando aqui. Conforto de plantas. Alguém já falou de conforto de plantas? Conforto animal, sim. Conforto de plantas. Adubação de acordo com a taxa diária de absorção de nutrientes. Por que colocar numa tacada só na boca da raiz ou do lado da semente tudo que a planta precisa durante o ciclo inteiro? E o plantio direto no feito. Terminando. Vocês já viram uma situação dessas de produzir hortaliça? Isso aqui é agricultura de montanha, com rotação de culturas e rotação de área para a produção de brócolis, repolho. Assim é bom, né? Assim é fácil. É só botar o trator no morro acima e morro abaixo. Ele não sobe. Aí. Plantio direto de chuchu. Você sabe quanto é que dá um hectare de chuchu no sistema convencional? (20, 30 toneladas por hectare. Sabe quanto é que nós estamos conseguindo por hectare? Chuchu ali, ó, parece videira, parece parreira. 70 toneladas. Com uma economia danada, porque o que importa também é dinheiro. Tomate, está aqui o tomate, manejado mecanicamente, abrindo os sulcos para plantar, transplantar. Verde. Competição. Que competição? Se tivesse que crescer muito, passa a roçadeira costal. Mantém no verde. E aqui, ó, nós temos um colega que pensou em tudo isso. Ele conversa com o tomateiro. Ele diz: eu sei o que o tomateiro me diz. Ele entra em qualquer lavoura de tomate e diz o que aconteceu do início ao fim do ciclo. Ele tentou isso com a cebola, se não dá. A cebola é puro fiado, para não me dizer nada. Mas nós temos plantio direto de cebola. Está aqui, ó. Plantio direto de hortaliças, com a cebola, mandioquinha salsa, com fumo, com moranguinho, com brócolis, com repolho, com chuchu, com morango, com... Agora veja o seguinte, esta proposta não é uma mera proposta de produção, uma proposta de sistema plantio direto de hortaliças com dois viés. Um viés político, pedagógico e metodológico, em que trabalham junto pesquisadores, extensionistas, professores universitários e agricultores. E a pesquisa que nós podemos fazer dentro da área experimental, ou na educação experimental, ou nós podemos fazer na área da agricultura, em que o agricultor também saiba o que está sendo feito, e que ele tenha voz ativa e que ele tenha condições de opinar sobre aquilo. E o viés técnico-científico, baseado naquilo que eu já mostrei para vocês, e que nós temos certeza, bom, pelos
pelos resultados que nós temos, amplamente favorável. E a minha maior satisfação é poder participar aqui, minhas últimas palavras, professor, é que depois de 35 anos de trabalho com plantas de cobertura do solo, dizer que nós avançamos e muito. Agora, a minha tristeza é que eu vou ter que sair de cedo, sabendo que tem muita coisa para fazer. Mas, por outro lado, nós temos que voltar a fazer muita coisa que foi feita no passado. Voltar a estudar as plantas de cobertura, a regionalização das plantas de cobertura. Com um detalhe só, nós temos 2 profissionais só que estão fazendo hoje no sul do Brasil. E um deles está aqui. O professor Paulo César Conceição, que tem uma grande coleção de adubos verdes, lá em Dois Vizinhos, o TFPR de Dois Vizinhos, e o professor Luiz Antônio Santi, na Universidade Federal de Santa Maria, campus Frederico Westphalen. E nós precisamos ter mais trabalhos, porque nós temos materiais diferentes. Uma vez nós tínhamos somente aveia preta comum. Hoje, quantos materiais de aveia preta, aveia branca e etc, etc, etc. E o desafio está na mão de vocês. Obrigado.